Hoje na Espanha, nós temos aí umas 345 cidades, mais ou menos, com mais de 5 mil habitantes e mais de 7 mil municípios sem nenhuma igreja evangélica. Né? Ah, um engano, talvez, que nós temos, né, no Brasil, alguns talvez, é acreditar que toda a Europa bebeu da reforma protestante. E quando nós chegamos aqui na Península Ibérica, no caso Espanha e Portugal, a gente vê que isso não aconteceu aqui. Ela é de tradição, de raiz católica, né? Até animo, né, pessoas que têm interesse de vir para a Espanha. Tem uma série muito boa da Netflix que se chama Isabel, Rainha Isabel, que vai contar todo o período da Rainha Isabel, de como ela juntou as comunidades autônomas da Espanha, que são as 17 comunidades, que hoje são comunidades, mas que na época eram como pequenos países aqui dentro. Ela e Fernando de Aragão conseguiram unificar tudo isso, e como foi introduzido de forma muito forte toda a proposta do catolicismo, tanto que ela é conhecida como a Rainha Católica, e todo o período de Inquisição que veio a partir dela mesmo, né? A perseguição contra os mouros, judeus e coisa do tipo. Então, hoje, na Espanha, quando a gente olha para ela, uma coisa que a gente tem que entender é que ela nunca bebeu da reforma protestante. Isso foi uma coisa que muito me impactou quando eu cheguei aqui, de ver muitos povoados, centenas deles, sem nenhuma igreja protestante. Alguns deles que tinham sinagoga, a sinagoga fechou e se transformou em bares e cafeteria. E muitas igrejas católicas vazias. Em Cáceres, quando nós estávamos ali no período de 9 meses, atrás da base da Jocum, tem umas 3 igrejas católicas. E a minha esposa foi um dia em uma, na missa, para ver. Minha esposa, ela tem 29 anos, vai fazer agora 29 anos. Ela falou que ela era a única nessa faixa etária dentro da igreja. O restante era tudo cabecinha branca. E o número de pessoas muito pequeno. Então, o que nós vemos hoje aqui é, na perspectiva de cristianismo, é mais tradição do que vida mesmo, inclusive dentro da Igreja Católica. Tanto que nos períodos de Páscoa a gente consegue ver todas as coisas que eles fazem, as procissões e tudo mais, com toda uma equipagem que eles usam, isso, as roupas e tal. Mas alguns vão ali só para cumprir uma tabela, mas não entende nada, não crê em nada, enfim, é assim. Aqui na cidade que nós estamos, tivemos o privilégio de conhecer também um pouco de grupos carismáticos, e das coisas que eles nos falaram. Teve uma mulher que a gente conversando com ela, que ela inclusive estava dando aulas, né, na catequese aqui, e a família chegou para o padre e falou: não quero essa mulher dando aula para os meus filhos, porque ela é dessa seita. Uma ramificação da Igreja Católica, só por ser carismática, sair um pouco do tradicional, ela falou: isso é seita. E o padre tirou ela de ser professora da catequese. A região da Galícia, onde a gente está morando, ela é conhecida como a região das bruxas, na Espanha. Porque em sua origem, ela é mais céltica. Né? Tanto que aqui você vai ver muita arquitetura demonstrando isso, alguns lugares que se parecem túmulos, onde eles usavam antigamente, agora não mais, mas usavam para guardar os grãos. Em uma ponta tem um cone, na outra ponta uma cruz. Então, um cone representando um falo masculino, na perspectiva de multiplicação, né, na questão das plantações, da fertilidade, e com a chegada do cristianismo, anos depois, então, houve o sincretismo, então, na outra ponta, uma cruz na ideia de proteção. Então, a gente vê muito esse sincretismo aqui, e, inclusive, eu, né, encorajo pessoas que querem vir para a região da Galícia, tem um vídeo pequeno no YouTube do History falando sobre mitologia galega. Então, ali vai falar muita coisa de todas as crenças desse pessoal. Por isso, eu acredito que nessa região onde nós estamos, talvez seja menos difícil expressar Cristo para as pessoas. Pelo fato de ter esse teto espiritual um pouco mais místico e aberto, e aqui tem o caminho de Santiago, então as pessoas que passam por aqui, elas já vêm mais abertas para isso. Embora o nativo em si encontra-se muita resistência, né? Como eu falei, a gente encontrou muito favor de Deus com muitos. Por outro lado,
Tem outros que chegam para nós e falam, quer ser nossos amigos? Tudo bem, mas não fala de religião. Não creio nisso, não quero saber disso, porque o evangelismo aqui, ele é mais nessa perspectiva, relacionamento. Uma coisa muito mais relacional, onde a gente olha para a pessoa, ama a pessoa, se relaciona com ela por quem ela é, e no processo ela começa a encontrar Jesus em nós. Uma das coisas que eu sempre falo nos lugares onde eu vou dar aula, é que nós não fomos chamados para apontar pecado, mas para apresentar Cristo. E nessa de expressar e apresentar Cristo, no relacionamento, é quando ele se fala, gente, vocês são diferentes. Como isso é possível? Vocês são religiosos? E nós falamos, não, nós somos discípulos de Cristo. É diferente de ser religioso. Então a gente entra nessa perspectiva na questão do evangelismo. Mas, olhando para a Espanha, a região da Galícia é a região com o maior número de igrejas e o menor número de cristãos protestantes. Igrejas aqui para falar, uau, que igreja grande, uma protestante no caso, 50 membros, 60. Na cidade de Vigo tem uma que chega a 100 membros, talvez ela passe um pouco, são junção de duas igrejas. Uma igreja batista e uma igreja dos Hermanos, que é a igreja mais antiga e histórica aqui dessa região aqui da Espanha. Foi justo por onde entrou os primeiros missionários ingleses, aqui pela Galícia, e daqui foram se expandindo para dentro da Espanha. Então, mais ou menos essa é a realidade hoje. O ateísmo em alta, a descrença em Cristo, catolicismo em decadência, cristianismo protestante, na ideia de que são seita, não tem espaço, então, não é lugar de vocês. Inclusive, uma vez a minha esposa conversando com uma mulher na rua, mulher, mas o que você é mesmo? Eu sou missionária, então vai embora. Vai para a África, porque aqui a gente não precisa de missionário. A África sim precisa, aqui nós não precisamos de vocês. Então, às vezes, o pessoal chega a ser bem rude, bem firme, assim, nesse impacto de não queremos saber de nada disso. Então, essa é a realidade. Por isso, eu disse antes, na ideia de se o missionário, o pastor, ele vem para cá para iniciar um trabalho, ele possa ter esse entendimento de o processo é mais lento. Vou contar com o favor de Deus, claro, isso é óbvio, não tem como anular isso, mas o processo é mais lento, não vou obter resultados como acontece no Brasil. Como é que é o trabalho da igreja evangélica na Espanha? Porque no Brasil, por exemplo, tem música, tem literatura, tem todo um mundo gospel, protestante, várias áreas. E na Espanha? O que é que tem na Espanha? Pois é, uma das coisas que eu tenho visto, que tem sido, assim, o pessoal tem funcionado bem aqui na Espanha, principalmente na região da Galícia. Eu não posso falar muito do resto da Espanha, mas aqui da região onde eu estou, eu consigo falar um pouco melhor. São acampamentos onde se junta várias igrejas e jovens. Então, vem jovens de vários lugares da Espanha, desde Madrid, Barcelona, desde o Sul, enfim. Vem para cá para participar desses 15 dias de acampamento, onde eles conseguem trazer alguns preletores de outros lugares da Espanha também. E por isso, então, já traz esses jovens de outros lugares, como, por exemplo, de Málaga, de Barcelona, Sevilha, Granada, enfim. Traz alguns preletores desses lugares, alguns músicos que vão ser reconhecidos por eles, embora a gente não tenha tanto quanto no Brasil de músicos reconhecidos, literaturas e coisas do tipo. Uma coisa que eu percebo aqui na nossa região, existe várias. Em Vigo, como eu falei, só tem 24 igrejas. Uma cidade de 400 mil habitantes é nada. Quando a gente olha para o Brasil, que em bairros, tem lá 50, 60 igrejas, em bairros de cidades aí de 100 mil habitantes. Então, o que a gente percebe é que tem várias igrejinhas. Até a gente participa, às vezes, das reuniões de pastores, vê que alguns tentam participar e vamos tentar fazer junto, mas a verdade é que é muito dividido. São bem divididinhos, cada um no seu lado, mas isso é uma das coisas que a gente pode entender também, que é mais ou menos o teto espiritual da Espanha. Como a gente vê que as comunidades autônomas vivem nessa coisa de separação, a Catalunha, quero separar do resto da Espanha, o País Basco, quero separar. Aqui na Galícia, tem o grupo nacionalista que fala, não, a gente também não quer ter parte disso, etc. e tal. Então, a gente vê que, por vezes, as igrejas acabam atuando da mesma forma. Ao invés de parar um pouco, vamos lá, que somos poucos, e vamos somar essa pouca de força que temos, essas poucas brasas para fazer com que o negócio incendeie de verdade. Não, acaba ficando um pouco mais dividido uns com os outros, e tem um pouco essas coisas. Temos
onde foi esses acampamentos. Temos algumas organizações, igrejas que estão crescendo um pouco mais, mas como eu te falei, são 100 habitantes, 100 membros, às vezes 50 membros. Aqui na região de Vigo, eles tentam fazer isso a cada 2, 3 meses, reunir os jovens. Já participamos de reuniões como essa, chegava às vezes a ter 16 jovens, das 24 igrejas. Imagina, 24 igrejas juntando, dando 16 jovens. Então, é uma realidade bem triste, né? Então, a gente vê que há uma grande necessidade. Os pastores olham para nós e falam, gente, que bom que vocês estão aqui, precisamos de ajuda, né? A gente entende que vocês têm uma pegada mais jovem, um sangue mais novo nessa perspectiva evangelística, então a gente precisa da ajuda de vocês. E aí nós, como missão, o que a gente fala com eles? Então a gente dá seminários, porque nós não vamos fazer o evangelismo para a igreja, porque se a gente for aí e fazer um evento, um evangelismo, a gente vai embora, a coisa se para. O que nós queremos fazer é ir na igreja, mobilizar os membros, dar um treinamento para eles, fazer um primeiro movimento evangelístico juntamente com eles, para que eles possam continuar fazendo depois. E o que a gente percebe é que eles são um pouco mais tímidos nessa coisa, alguns têm mais vontade, né, aquele desejo de fazer, mas que normalmente eles são um pouco mais divididos, e os jovens são mais naquela, não, eu não quero fazer isso porque, aquele lá vai saber que eu sou protestante, eu vou passar vergonha. Tanto que, conhecendo um pastor dessa igreja maior aqui de Vigo, ele disse que quando ele era adolescente, criança para adolescente, ele passava com a mãe dele na rua da igreja, quando chegava na calçada da igreja, eles cruzavam a rua para não passar na calçada da igreja dos protestantes. Nós passamos por isso aqui na nossa cidade, onde está o nosso centro de treinamento missionário. A princípio, todo mundo passava por ali. Aí foi interessante ver que, depois de um tempo, quando souberam que nós éramos cristãos protestantes missionários, eles cruzavam a rua, passavam pelo outro lado da rua, até passar à frente do nosso centro de treinamento, depois voltavam. E pouco a pouco então, a gente foi respeitando eles, demonstrando que nós somos diferentes, que a gente não está aqui para fazer bagunça no povoado, que eles veem 7, 8 casais jovens, recebendo equipes de jovens, como agora a gente está recebendo uma equipe de 16 jovens da Inglaterra, que estão participando, que estão de evangelismo, fazendo eventos pontuais aqui na cidade, e ver que vem esse bando de jovem para cá, mas não causam tumulto, começamos a ganhar a confiança deles ao ponto de eles voltarem a passar, não só passar na nossa calçada, mas parar no portão para conversar. Né? Então, quando a gente olha para a igreja hoje, aqui a gente vê isso, que é uma grande necessidade. Os pastores estão pedindo ajuda. No caso dos que estão no Brasil com desejo de vir para cá, o que eu animaria é, está disposto a vir doar sua vida nessa terra, a viver aqui por um tempo indeterminado, para que essas pessoas daqui possam conhecer uma expressão de Cristo e trazer um refrigério para essas igrejas e pastores que estão pedindo ajuda, é um leque de oportunidade. Espanha é um tremendo campo missionário. Como eu falei, é um leque de oportunidades, tem como vir e abençoar essa terra, abençoar essas igrejas, os pastores que têm. Tanto que nós, nessa perspectiva de plantação de igreja, foi um conselho que nós buscamos nos pastores também. Para que não olhem para a gente e falem, vocês são estrangeiros que estão vindo aqui querendo fazer a vontade de vocês. Não, nós perguntamos, vocês creem que na Espanha precisa de mais igrejas? Eles, sim, precisa de mais igrejas. Falei, ok, então a gente quer trabalhar com isso. Então a gente também tem que trabalhar nessa mobilização de pessoas para vir, com esse coração de vir para essa terra, viver aqui por tempo indeterminado, se for o caso, morrer nesse lugar, mas para ajudar a plantar igrejas e servir essas que já têm, trazendo essa perspectiva de unidade, porque estão bem divididinhos.